que desde as artérias até os capilares sanguíneos foi ocorrendo um aumento do número de vasos, mas cada novo vaso surgido tinha diâmetros menores. Dos capilares até as veias é o contrário. Então, o número de vasos vai diminuindo e o diâmetro de cada novo vaso vai aumentando. E dessas duas propriedades vão ser derivadas outras três propriedades da hemodinâmica, que são observadas ao longo dos diferentes territórios vasculares. Podemos analisar a área que cada um desses grupos de vasos ocupa dentro do território vascular total. Podemos analisar a velocidade com que o sangue corre por dentro de cada um desses tipos de vasos. Podemos analisar a pressão que o sangue faz em cada um desses diferentes tipos de vasos ao longo do sistema vascular. Quando a gente vai observar a área de secção total ocupada pelo número de ramos de cada um desses territórios, a gente percebe que o fato de existirem muitas ramificações que são chamadas de capilares sanguíneos, a área de secção total ocupada por esses capilares ela é bem elevada. A maior parte do nosso território vascular é formado por capilares sanguíneos. E os vasos sanguíneos que menos ocupam áreas do território vascular são os vasos sanguíneos do território arterial e os vasos sanguíneos do território venoso. Se nós representássemos, por exemplo, a área de vasos sanguíneos total como se fosse uma parede, tá? Se nós abríssemos o vaso, deixasse ele esticadinho e colocasse todos os vasos sanguíneos como se fosse uma parede, dessa parede, quem ocuparia a maior área dela? Seriam os capilares, porque eles são tão ramificados que tem muitos e muitos e muitos. Mesmo a dimensão deles sendo pequenininha, mas se eu abrisse todos eles, botasse um do ladinho do outro, a parede seria quase completamente ocupada pelo tecido dos capilares. Tudo isso aqui seria só tecido dos capilares, e o que está fora dessa marcação é a área ocupada pelos outros territórios. Então, esse parâmetro, área total vascular, está sendo gerado pelo número de ramificações que está ali presentes, né, no território vascular como um todo. O próximo parâmetro que eu quero apresentar para vocês seria esse, ó, o parâmetro velocidade. Quando o sangue está fluindo por dentro do território arterial, ele flui com velocidade. Mas na hora que ele começa a chegar no meio das arteríolas e entrar para dentro dos capilares, há uma grande redução da velocidade dele. É na hora que o sangue passa por dentro dos capilares, ele passa bem lentamente. Na hora que o sangue está saindo dos capilares, entrando por dentro das vênulas e das veias, a velocidade com que ele corre ali por dentro volta a ser elevada. Embora ele não vai correr tão rápido quanto corria por dentro das artérias, mas ele volta a correr mais rápido do que ele corre por dentro dos capilares sanguíneos. Quando você está andando ao longo da margem de um rio, vamos fingir, eu vou até desenhar isso aqui para ficar bem nítido para todo mundo. Então, ó, vou colocar aqui um rio, né? Aí, de repente, você está fazendo uma caminhada ao longo da margem do rio, está você aqui, bonitinho, ó, o senhor Palito. Isso está indo nesse sentido aqui, ó, você está andando para esse lado, tá? De repente, aí você está observando a água está correndo ali por dentro do rio. De repente, você chega numa região do rio que as margens ficam mais distantes uma da outra. Né? Ou seja, a distância entre uma margem e a outra aumenta. Isso significa que a área de secção transversa desse rio aumentou nessa região que as margens ficaram mais distantes. Quando você olha a água passando por dentro dessa região que tem um alargamento, você acha que a água que estava correndo vai ficar correndo mais rapidamente agora? Ou ela vai correr mais lentamente por essa região que passou a ser mais alargada no rio? Então, você vinha observando a água aqui, né? Ela vinha correndo com uma certa velocidade. Quando chega nessa região que ela encontra uma área de secção transversa maior, a velocidade da água ela vai aumentar ou ela vai diminuir? A água do rio, nesse ponto que as margens se afastaram, ela começa a correr mais lentamente. Por quê? Porque agora a água tem que ser distribuída por toda essa parte mais larga da margem. Então, ela não vai correr pelo mesmo percurso. Ela vai ter que gastar tempo percorrendo e se distribuindo por todo esse alargamento novo. Isso vai fazer com que a velocidade de corrida da água também seja dividida proporcionalmente por essa nova largura.
O que está acontecendo com a área de secção transversa? Desde as artérias até os capilares. Então, quando a gente observa esse fator, a área de secção transversa aumentando, ela está aumentando porque o número de ramificações vai aumentando ao longo do caminho até os capilares. E aí o sangue, que está correndo, né, inicialmente por uma artéria só, começa a ter que se distribuir por vários vasos sanguíneos. Então, a velocidade com que ele corria também vai ser dividida por toda essa área de secção transversa que está aumentando. Então, como consequência disso, quando o sangue começa a correr por dentro dos capilares sanguíneos, que são os vasos sanguíneos que mais ocupam a área de secção transversa, é como se ele estivesse correndo por essa parte do rio que está mais larga. Ele corre mais lentamente por dentro de cada capilar, porque a área de secção total formada por todos os capilares é muito maior do que era a área de secção da artéria que drenava para dentro deles. Aí vamos dizer que você continua acompanhando o rio, continua acompanhando a margem do rio. Aí você percebeu que em uma outra região, o rio estreitou novamente. Então, ele tinha essa área de secção transversa grande, de repente, a área de secção transversa dele diminuiu. O que acontece com a velocidade da água que está passando por dentro dessa região que as margens são mais estreitas? A velocidade da água vai aumentar, porque houve uma redução da área de secção transversa. Então, são vários vasos sanguíneos que estão drenando o seu sangue para um número menor de vasos sanguíneos. A redução dessa área de secção transversa está sendo diretamente culpada por aumentar novamente a velocidade do sangue. E é isso que está acontecendo, né? No território dos capilares até as veias, o que a gente está tendo é redução do número de vasos, e essa redução do número de vasos está sendo representada por uma redução na área de secção transversa ocupada pelos vasos de cada uma dessas regiões. Quanto menor for sendo a área de secção transversa ocupada por aqueles vasos, maior vai sendo a velocidade do sangue que passa por dentro deles. Então, deu para perceber? Todo esse fenômeno de mudança da velocidade do sangue, fazendo ele correr mais lentamente por dentro dos capilares e mais rapidamente pelo território arterial e pelo território venoso, esse fenômeno está acontecendo devido à diferença do número de ramificações que existem entre os três locais. E, como consequência, essas ramificações estão gerando áreas de secções transversas diferentes. Quando a gente observa aqui a linha da pressão sanguínea, ela seria essa linha azul, né? Então, olha o que a gente tem. Quando a gente vai olhar o território arterial, o sangue do território arterial está sob elevada pressurização. Ele está pressurizado. Aí, quando chega mais ou menos no meio das arteríolas, alguma coisa está acontecendo mais intensamente para fazer com que a pressão sanguínea diminua. Aí o sangue que entra por dentro dos capilares sanguíneos, ele vai estar sob baixíssima pressão. Na hora que o sangue sai dos capilares sanguíneos passando por dentro das vênulas e das veias, ele continua sob baixíssima pressão. Então, olha que diferente, ó. O sangue ele vai correr por dentro das vênulas e veias com velocidade, mas ele não vai correr pressurizado. Ele vai estar sob baixa pressão. Tá? Então, uma coisa é a força que o sangue faz contra as paredes da artéria, ou do vaso, ou da veia, né? Então, a pressão sanguínea refere-se à força com que o sangue empurra a parede da veia. Isso é a pressão. Outra coisa é a velocidade que ele leva para atravessar uma parte da veia. Tá? Então, né, quanto tempo leva para o sangue passar pela veia? Isso é a velocidade. Agora, qual é a força que o sangue faz ao empurrar a parede da veia? Isso é a pressão sanguínea. Então, não necessariamente os dois vão aumentar e diminuir juntos. O sangue ele consegue passar com velocidade por dentro da veia sem empurrar tanto a sua parede. Tá? Então, são coisas diferentes. Agora, quando se olha no território arterial, o sangue tanto está passando com velocidade, quanto ele também passa empurrando bastante a parede das artérias. Né? Ele faz bastante força contra a parede da artéria e, ao mesmo tempo, passa rapidamente por dentro das artérias. Agora, né, o motivo que leva isso a acontecer, né, de existir essa redução da pressão sanguínea no território das arteríolas. Lembre que o coração, fazendo o seu bombeamento com o ventrículo, ele está do lado de cá desse esquema, né? Então, toda vida que o coração faz uma sístole, ele empurra o sangue para dentro das artérias, pressurizado. Tanto é que a pressão da artéria aorta aqui, né, sistólica dela é 120 milímetros de mercúrio,
porque ela acumulou a pressão sanguínea do ventrículo. É 120 milímetros de mercúrio nos dois lados, no ventrículo e na aorta. Conforme o sangue vai passando e entrando em contato com as paredes dos primeiros vasos sanguíneos, o atrito gerado por essas paredes vai diminuindo a intensidade da pressão. Ele vai diminuindo a força que impulsiona o sangue. Aí, né, o sangue entrou pressurizado, uma pressão bem elevada por dentro das artérias, a parede das artérias já fez um determinado atrito que diminui a força que impulsiona o sangue. E isso é literalmente a pressão sanguínea, ela que está movendo o sangue por dentro dos vasos sanguíneos. Aí chega agora no território das arteríolas, essa pressão sanguínea já tem que ser ligeiramente menor, porque o atrito da região anterior foi a responsável por diminuir ela. Nessa região das arteríolas, que a área de secção está começando a aumentar bem mais, por conta do número de ramificações que está aumentando, isso já vai fazer com que o atrito aumente mais ainda. Ao mesmo tempo que está acontecendo o número de ramificações, cada novo ramo está apresentando diâmetros menores ainda, que é outro motivo que também está aumentando mais ainda o atrito que os vasos estão fazendo. Então, ó, conforme o sangue vai fluindo das artérias, que são pouco ramificadas e têm diâmetros grandes, para arteríolas, até imediatamente antes dos capilares, que têm diâmetros muito pequenos e são muito ramificados, esses dois fatores juntos, aumento do número de ramificação e diminuição dos diâmetros, eles estão fazendo com que cada um desses novos territórios comece a impor atritos cada vez maiores. E isso vai dissipando, vai diminuindo cada vez mais a força que impulsiona o sangue. Vai diminuindo a pressão sanguínea, fazendo com que, após, né, a perda de atrito mais intensa ter acontecido na região das arteríolas, o sangue que flua por dentro dos capilares já sofreu tanto atrito dos territórios anteriores que a pressão sanguínea que está movimentando o sangue agora é muito baixa. Aí, quando o sangue agora passa da região dos capilares, não existe nenhum outro mecanismo após os capilares que volte a pressurizar esse sangue, né? Não existe, o coração não está ali para poder, por meio da sístole, aqui depois dos capilares, fazer a pressão sanguínea se elevar de novo. Como consequência, o sangue que entra por dentro das vênulas e das veias continua com a pressão baixíssima. E aí o sangue que retorna para o átrio do coração, ele vai entrar aqui sob baixíssima pressão.